Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos novamente ao podcast Papo Sem Fronteira. Nós prometemos aí trazer diversidade e hoje eu estou com um dos maiores especialistas do país na área de recrutamento, seleção, na governança. Ele também faz parte da board, é um dos diretores da board. Seja bem-vindo, Rogério, ao Papo Sem Fronteiras. Rodrigo, prazer estar aqui com vocês, é uma honra e também já desejo um olá para todos que estão nos escutando. Então vai ser um papo sem fronteiras, literalmente. Vai ser um prazerzaço estar aqui. O Rogério acabou dando uns insights aí no intervalo para mim, é um papo sem fronteiras e a experiência dele é muito grande mesmo. Rogério, conta um pouco para nós a tua experiência profissional, os teus desafios. Sei que você tem um pezinho lá na logística. Legal. Rodrigo, vamos lá, né? A logística, ela é uma área que eu falo que é muito interessante e apaixonante, por mais que ela tenha esse viés de alto estresse, né? De alta voltagem, vamos colocar assim. Por que alta voltagem? Porque é aquilo, enquanto ninguém fala da logística, tá tudo bem. A partir do momento que faltou alguma coisa, todo mundo vai querer, não, deixa eu entender o que está acontecendo na logística. Um pesadelo. Um pesadelo, eu viro caos, né, literalmente. E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de trabalhar no caos, né, que eu falo que no caos, na pressão é que você sobressai. E desde do começo da minha carreira ali, na época que eu fui trainee de uma empresa japonesa, que é uma trading, e na época ela chamava Nissho UI, hoje chama Sojitz. E foi muito interessante porque ali a gente cuidava de toda a parte de logística do mercado internacional, tanto para importação quanto para exportação. Então, minha missão lá era entender todo o mercado, de como que a gente poderia desenvolver negócios de importação no que tange a parte de máquinas, matéria-prima, produtos acabados. E, ao mesmo tempo, a gente tinha um foco no Brasil, que naquela época eu era responsável por toda a parte do mercado de indústria, mas voltado para o setor automotivo. E aí eu olhava toda a parte do mercado de reposição, que é um mercado muito forte, não só o Brasil, mas globalmente falando, né? Então, eu tinha uma responsabilidade de exportar pastilhas de freio, discos, amortecedores, limpadores de para-brisa. Então, todo esse mercado eu desenvolvi exportação para os Estados Unidos, África do Sul e Austrália. Então, eu tinha que desenvolver toda uma logística. Era uma logística bem complexa, porque você tinha toda a questão dos armadores, você tinha a questão tanto do transporte terrestre, né, e também marítimo, aéreo, dependendo de como que era a necessidade daquele cliente. Então, para mim foi um baita aprendizado, porque assim, eu estava começando a entrar no mercado de trabalho, então você já é jogado diretamente do caos, né? Vai no caldeirão. Exatamente. Então, ali eu aprendi muito, primeiro, de você ter uma disciplina muito forte no que tange a parte de controles. Porque todo dia você era chamado para uma reunião para saber qual que era o status. E na época a gente não tinha tantos softwares, né? De geolocalização, de rastreabilidade. Então era muito no controle que você tinha que ligar para os armadores, ligava lá para uma Schenker, uma Panalpina, uma PO Nedloyd, e falava assim, olha, como que está a minha carga? Está onde? Qual que é a... Aí você tinha que pedir... Onde é que está funcionando o navio? Exatamente. Então era algo que tinha que ter um foco muito grande, porque você tinha alguns clientes que estavam esperando. Então eu aprendi muito nessa questão de me antecipar às coisas. E aí eu comecei a entender o jogo, de como que ele era jogado de forma bem agressiva. E eu tive que me preparar para isso. Sim. Claro que a logística ela vai te construindo, vai te moldando, né? Todos os profissionais de logística, ele pode ser tanto vindo da base, né? Começando ali na parte de embalagem, passando no cross-dock, passando por toda a cadeia, mas ao mesmo tempo a logística ela abrange muitas áreas, então me deu essa possibilidade de ter uma visão 180 graus, mas ao mesmo tempo olhando todas as dimensões dos impactos, dos custos, entendendo oportunidades. Então, para mim foi a principal escola, né? Que eu acho que onde me forjou a entrar no mundo dos negócios, a me preparar melhor. E sabe, Rogério, acho que poucas pessoas dão o devido valor à logística. Exato. Porque normalmente virou, na década de 90, virou, sei lá, era um lobby, acho que, do transportador colocar transporte e logística. E logística é muito amplo, né? Não é só transporte, é uma fraçãozinha de toda essa arquitetura, de todo esse planejamento. Porque através da logística pode planejar um centro geodésico para saber se a tua fábrica tem que estar mais próxima da matriz de insumo ou da matriz de consumo.
né? Ou se você vai levar a tua mercadoria para outros lugares, onde é que fica melhor posicionado para ter o menor custo proporcional? Exato. E proveniente de todas as mudanças que acontecem no mundo, né? O que serve para hoje não serve para amanhã. Então, como é que eu faço isso de maneira que eu consiga ajustar esse custo durante o decorrer de todo o percurso, né? Exato. E, Rodrigo, você trouxe uma questão que a gente fala o seguinte: nos anos 2000, até alguns anos depois, até, vamos pegar até meados de 2010, a logística, a área em si, ela sempre foi vista como uma área muito mais operacional, tática operacional. Então não era muito bem valorizada em todos os aspectos. Olhando hoje numa visão mais corporativa, não era a área que você dava a devida atenção. Sim. Investimentos, se você tivesse mais recursos financeiros dentro de uma empresa, o capital era sempre alocado mais para a área de vendas, capital mais alocado para uma área de pessoas, mas a logística em si, a área em termos de investimentos, era a última área a ser pensada em alguns momentos. Passado alguns tempos, eu vejo que a logística hoje, dentro de uma caminho de evolução, ela se tornou uma área muito de estratégia. Ela faz parte de uma estratégia. E hoje, a gente estando em conselho, a gente entende na prática, e a gente consegue colocar alguns exemplos reais, né, como você trouxe. A logística ela se tornou algo que, se você entende bem de como que você pode operacionalizar essa logística, muda totalmente o patamar da empresa, mexe no ponteiro literalmente. Vamos dar um exemplo real. Eu gosto de trazer algumas empresas brasileiras, mas também norte-americanas. A Amazon. A Amazon é uma empresa de logística, né? Começou ali com distribuição, entrando no mercado de e-commerce, na parte de distribuição de livros. Hoje ela tem uma cadeia gigante em termos de distribuição de todos os produtos. Ela entendeu o jogo da forma que a gente está falando aqui. Então se tornou uma estratégia, né? E a logística é uma área, ela é antiga, ela é milenar, né? Desde a época das guerras, a gente vem passando e a logística ela vem trazendo muitas informações, muitos insights, né, de tecnologia, de estratégias, que são usadas hoje em todas as áreas, A né? logística é proveniente da guerra. É não Exatamente, deixar faltar recurso no momento que precisa daquele recurso. exatamente. Então, a gente teve um caso recente, né? Vamos pegar aqui, já faz aí quase 5 anos, né? Covid. E a gente viu que todo mundo que tinha uma boa logística eficiente conseguiu sobressair, conseguiu agregar valor, conseguiu trazer bons resultados no momento de caos. Então, cada vez mais, acho que o que a gente pode estar sempre colocando para quem está nos escutando, nos assistindo aqui é assim, cara, a logística não é uma área mais operacional. Ela é uma área que faz parte da estratégia de crescimento da companhia. E isso faz com que as pessoas que queiram entrar nesse mercado, elas já venham com essa mentalidade. Porque hoje, para você, é muito mais fácil você atrair jovens na área de tecnologia, na área de vendas, mas na área de logística as pessoas pensam, é só aquele profissional da área de operações, dos armazéns lá, o cara que está organizando as caixas. Então a gente vê que a logística ela já passou por um processo de transformação gigantesco, uma baita transformação, e é isso que a gente acredita, é isso que a gente vem olhando, evoluindo junto com a logística para entender como que a gente pode cada vez mais criar esse ecossistema da logística dentro das empresas, das companhias. Então, eu acho que esse é o convite para quem está nos ouvindo para começar a pensar diferente, né, Rodrigo? Senão vai ficar para trás. É tão interessante que quando os Estados Unidos resolveu invadir o Iraque, né, no pós-World Sim. Trade Center, os generais deram a estratégia de avanço. Uhum. Qual seria a resistência efetiva ia precisar para fazer isso, a parte bélica. Isso. Agora, quem falou quando ia invadir, em que momento, de que jeito, e através da velocidade, né, das frentes de combate, todo o cálculo de recurso, porque é hospital, é comida, é água, é munição, é viatura, é motor, é óleo de motor que falta, entre outras coisas, foi um civil que foi contratado, foi promovido a general e fez todo esse planejamento assim. Então, dia tal, vocês podem começar a invasão. E mesmo assim faltou recurso porque a frente de combate foi muito mais veloz do que eles tinham passado para o planejamento e aí como é que leva a água dos Estados Unidos? Como é que leva a munição dos Estados Unidos para lá ou de outros lugares do mundo para fazer chegar na frente de combate? Porque uma frente de combate acabou avançando mais do que a outra. Né? E você vê, né, que se já está desde a época das guerras, imagina hoje, cada vez mais, a gente também vive numa guerra. É a guerra de crescimento, é a guerra de sobrevivência, De custo. de custo. Então a gente está sempre numa guerra. E cada vez mais, eu acho que a provocação que a gente tem que estar sempre trazendo nas pautas,
seja nas agendas executivas, seja nas agendas do conselho, é que cada vez mais você entenda como que é esse universo da logística, quanto isso pode trazer bons benefícios, seja eles fiscais, seja ele em termos de crescimento da empresa, capilaridade, porque se a gente não tem esse olhar crítico e muito bem pontuado, a gente acaba não olhando de uma forma mais interessante, né? Porque normalmente a pessoa tende muito mais a olhar em vendas e compras. E aí você que é um industrial, Financeiro. o financeiro ali, o número, se você não conseguir olhar o todo, ou principalmente algumas áreas, e em algum momento, porque você que é imagina que você é um produtor, né? Vamos pegar um cara que produz lá o arroz. Se ele não consegue escoar a produção dele, o Fica na número, lavoura. exato, o número que ele está olhando ali, o DRE dele, não vai mexer em nada. Então ele também tem que ter esse olhar. E a mesma pessoa, o mesmo empresário que também está produzindo ali uma empresa de produtos perecíveis, né, seja de bens de consumo ali, de consumo imediato, se ele também não tiver uma boa distribuição, cara, o negócio não vai. E vindo para cá, né, eu sempre sou um cara que sou muito curioso e detalhista, né? E eu falo que cada vez mais a gente tem que ter esse olhar para a rua, para o mercado te dá sinais. E eu vejo cada vez mais, e independente de estar falando o nome de empresa aqui, é legal para a gente também, como ter case, o Mercado Livre, né? Como eu vi carros do Mercado Livre num caminho, num trajeto de 15 quilômetros, eu passei por uns 10 carros do Mercado Livre. O que que Fora os me... que não estão emblemáticos. Exatamente. Então, o que me remete a isso? Você fala assim, por um lado, economicamente, a gente vê que o mercado está se comportando mais para esse mundo de compras digitais, que o mercado está usando cada vez mais a logística como parte desse crescimento. E, ao mesmo tempo, a gente vê um grande case de sucesso, que é o Mercado Livre, é uma empresa que eu admiro muito no contexto de logística. Eles conseguiram estruturar de uma forma que, para mim, isso aqui é o santo graal da logística em termos de organização e distribuição, de gestão efetivamente da entrega. É surreal. Então, é algo que a gente também gosta de compartilhar. Falar, que interessante, que lado importante a gente começar a observar esse tipo de comportamento no mercado, porque isso nos traz muitos ensinamentos. E é, de novo, mais um convite para quem está nos escutando para falar assim, observe o mercado, observe os movimentos, porque isso vai te trazer muitos insights para você que está operando no mercado de distribuição, né, de canais de vendas. Cada vez mais a gente vai observar que o mercado ele vem se remodelando de uma forma tão agressiva, tão disruptiva, que hoje você tem software de rastreabilidade, tem software de gestão de risco, você tem uma infinidade de ferramentas e cada vez mais a gente fala que nós vamos ser obrigados, igual o piloto de Fórmula 1, desculpa a metáfora, mas vai ser a mesma coisa, você vai ter ali um monte de botão, você vai ter que saber apertar quais botões você vai Qual apertar o tempo para... apertar cada botão? Exatamente. Então é assim que eu estou enxergando o mercado hoje, que é essa transformação de todo esse contexto que eu falei lá atrás, que veio evoluindo, junto com as IAs, você tem uma simbiose aqui que você fala, cara, isso aqui é o que vai mudar, é o que vai modelar, é o que está disruptando todo o mercado. Eu acho que você pontuou muito bem. Como você falou que as empresas no passado, mas mesmo hoje ainda não dão o valor que a logística, creio eu, merece. Sim. Eu tive uma experiência profissional como executivo no Bertin, que é um dos maiores frigoríficos do país. Eu assumi uma divisão que dava 6 milhões de prejuízo por mês. Nunca deu, na história da divisão, R$ 1 de resultado. Em 15 dias ela deu break-even, no mês seguinte deu 6 milhões de resultado, e quando comparou Bertin com JBS, na fusão, o Bertin era no mínimo 50% mais produtivo, com custo variável 30% menor. E isso envolve planejamento logístico também. Total. E pega toda a arquitetura de modelagem, tempos de movimentos, a arquitetura tributária, financeira, compra e venda de ativos, insumos, entre outras coisas. Então, muitas vezes nós nos prendemos daquela operacionalidade, né, de carregar o caminhão ou tirar a carga do CD, né, tá verticalizada a carga, coloca no caminhão, e acho que isso... eu tenho produzido muito artigo nesse sentido, eu falo assim, mas é só 5 minutos. Mas quanto é esses 5 minutos? É uma eternidade, velho. Você usa fazer um prato. Eu fiz um estudo agora esses dias. Se o transportador conseguisse reduzir o tempo de operacional de carga e descarga
e desse 5,37% de desconto para o cliente, uma viagem de longa distância, ele consegue fazer 16% de resultado líquido, dando Uau. desconto, reduzindo um pouquinho do tempo de carga e descarga. E tem várias outras reflexões, vários outros artigos que eu escrevi, né? Então, a logística é muito importante. Mas eu sei que você tem uma experiência muito grande com executivos. Conta para nós um pouco aí dos executivos, essa questão do Legal. headhunter. Eu vou dar um passo atrás, porque assim, ela começou muito interessante, né? Porque eu, falando um pouco da minha origem aqui, eu sempre fui um cara muito de gostar de estar numa empresa de cultura ágil, de ter essa dinâmica. E aí acabei entrando na época na ALL, América Latina Logística, porque eu sempre admirei a cultura organizacional da ALL. Naquele momento era uma empresa ainda investida do GP Investimentos, não era nem 3G, né? Tô falando já há um bom Isso, tempo atrás. que era a antiga Delara ainda, né? Exatamente, LL Delara. E aí o nosso slogan na época, lá nos caminhões que a gente tinha, era ALL, a gente nunca para. E era algo muito interessante, porque era como se fosse um hospital, né? 24/7, né? Sim. Porque você tinha rotas infinitas e eu cuidava da regional de São Paulo e o meu maior desafio era a carga-retorno. Por que carga-retorno? Para quem está nos escutando, porque assim, imagine que você está no hub principal do país, que é São Paulo, onde todo mundo desembarca aqui e embarca daqui. Só que às vezes você não tem retorno para o Nordeste, você não tem retorno para o Sul, você não tem retorno para algumas outras regiões do Centro-Oeste. Então era um grande desafio você fazer essa conta, ajustar a conta, né? Então, para mim também foi um grande case aí que eu fui me desenvolvendo como profissional, a ponto de falar, cara, como é importante você ter boas conexões, boas relações, que isso me ajudou muito a fechar essas cargas-retorno. Foi daí que eu comecei a entender essa questão de conhecer pessoas, de valorizar mais isso, a ponto de uma vez, né, eu falo que eu tive uma trajetória de carreira bem antagônica, né, diferente do tradicional, de seguir uma linha, né, ali. Então eu comecei na área de logística e aí teve uma passagem que eu quis empreender. Então eu comprava, vendia estacionamento, hipotequei minha casa, aí comprei uma escola de inglês na época, que era da WhatsApp. O Flávio Augusto ainda estava começando a WhatsApp lá em Curitiba. Tive a oportunidade de pegar uma escola dele lá que estava quebrada. Eu falei, daqui que eu vou reestruturar. Ele falou, pega para você, faz alguma coisa aí. E aí eu tive essa oportunidade de pegar a escola e transformar e fazer algo diferente, né? Só que aí, dado o momento ali, acabou que não fluiu. Literalmente, Rodrigo, eu entendi que os caminhos de você quebrar uma empresa também. Porque eu fazia bons contatos, tinha boas relações, mas eu não tinha conselho, não tinha ninguém me apoiando ali, então tomava muitas decisões sozinho, a ponto de não avançar o negócio. E aí um belo dia falei, vou voltar para o mercado, né? Eu vou me reconectar com as pessoas, vou achar o que eu vou construir agora de novo. E aí eu fui na época a gente tinha ali a revista Exame, e no final do Exame tinha lá algumas posições, né? Que o pessoal colocava, que a empresa era Michael Page. Ele colocava lá algumas posições e eu vi lá, gerente de logística, vendas de logística e tal. Na época era para Ouro Verde. Ouro Verde. Ouro Verde, lá em Curitiba. Celso Frade. E aí eu falei, vou me candidatar. Fui LL, sou vendas, conheço logística. Eu falei, essa posição tem tudo a ver comigo. E aí me candidatei, fui chamado para entrevista. E aí contando a minha história ali pro Red Hunter. E ele virou e falou assim, cara, você tem perfil de ser Red Hunter. Até queria mandar um abraço para ele, Luiz Granato. Tá morando na Suíça hoje. E ele falou para mim exatamente isso, você tem perfil de Red Hunter. E na época, Rodrigo, sendo bem transparente, cara, eu não sabia nem o que era. Você é headhunter. Eu não sabia o que era. Eu confesso a você que pela primeira vez na vida, sabe quando você fala assim, cara, o que é isso? Eu vou pra vaga de logística, gente, que já Eu vou fazer assim que eu entrevista. almejava. E o Aí cara fala, você falando, quer ser cara, headhunter, você deve ser o papa da logística. eu falei, cara, me conta aí o que é isso aí. Você tem que entrevistar pessoas, visitar a empresa. Eu falei, cara, mas eu não sou de RH, eu não entendo nada disso, eu não entendo de pessoas, eu não entendo de RH. Cara, eu só entendo de fazer, eu quero vender, eu só preciso disso, eu quero vender, eu sou um cara de logística. Falei, não, cara, você vai entrar nesse mercado. E foi muito interessante, porque eu acho que também vale a pena a gente falar isso, né?
o quanto, olhando hoje, isso eu estou falando há 15 anos atrás, tá? O quanto hoje é importante para que quem está entrando no mercado, para quem já é executivo ou conselheiro, que a gente tem que ter uma característica, primeiro, de adaptabilidade. Então, naquele momento, Rodrigo, eu tive que me adaptar a um novo contexto. A ser um camaleão mesmo. Literalmente, porque assim, a partir do momento que eu falei assim, ok, vou entrar nesse novo jogo de ser headhunter. E aí você começar a entrevistar pessoas e você entender para que serve aquela pessoa e para onde você vai recomendar. E aí você tem um outro lado, as empresas te contratando para que você possa minimamente falar assim, não, essa pessoa serve para essa empresa. Mas baseado em quê? E na época eu não tinha um algoritmo, na época eu não tinha um software, não tínhamos ainda um LinkedIn tão estruturado como é hoje, não era tão usual. Então os processos eram muito por indicações, cartões de visita, ligava para as empresas. Quantas vezes eu ligava para algumas empresas para falar assim, olha, aqui é da Câmara de Comércio X, e inventava um país, falava, eu queria falar com uma pessoa tal. Quem que é o responsável pela área de vendas da empresa? Ah, é fulano. Ah, então passa para ele. Então eu fazia assim, Para poder chegar para poder criar chegar. conexão. Exato. Então, assim, era algo que o LinkedIn já estava no Brasil, obviamente estava começando, mas boa parte do processo de recrutamento a gente fazia muito dessa forma. Como era antigamente procurar emprego, né? Você pegava o jornal, rabiscava ali aquelas posições e você Isso. mandava currículo e até a empresa levar. Então a gente vê que teve uma baita evolução. Por carta ainda, né? Por carta. Por carta. Então, eu participei de todo esse processo de evolução do mundo de recrutamento em geral, né? Na época, a gente falava do recrutamento executivo, pegando a média gerência para cima. E para mim foi muito gratificante, Rodrigo, que eu falo que isso, para mim, é um grande marco. Sabe aquele momento, se eu for falar assim, de virada? Exatamente, divisor de águas. Porque imagina que eu era um cara que estava cuidando de logística, estava numa empresa, saio, vou empreender, acabo empreendendo durante 3 anos, não deu certo, tive que recomeçar do zero e do nada. E é difícil colocar o pé para trás, dar um passo atrás. Muito. E aí você também tem que ter uma outra característica, que isso serve tanto para o mundo executivo quanto para o mundo nosso de conselho atual, a humildade. De você se reconhecer, fazer essa autoanálise e falar assim, ok, entendi o momento que estou vivendo, eu vou recomeçar. Então, eu vou reconfigurar a minha mentalidade para fazer com que isso possa prosperar, né? Ter uma perseverança Encaixar maior. o momento. Encaixar o momento. E ali, eu não tinha opção. Era aquilo, tipo, a gente fala muito do mundo do poker, né? Era o famoso all-in. Eu falo que é o momento all-in da minha vida foi ali. Então eu joguei tudo, apostei alto. Eu falei, Minha mãe falava do cavalo. o cavalo. Estilhado, né? Ou você monta nele ou tchau, vai correr atrás do cavalo a vida inteira. É isso aí. E ali eu agarrei aquela oportunidade, eu falei, cara, é isso que eu tenho, eu vou entender como que é. E aí estudava muito, lia muito sobre esse mercado, ouvia muitas histórias. Então, eu já era um cara apaixonado por história, né? Não só matemática, mas também por história. Tá? Então, história e geografia foi uma das matérias favoritas aí que eu sempre tive como gosto. E aí, quando você está numa posição que você ouve as histórias, entende, e aí você começa a criar o famoso algoritmo na cabeça, né? Qual que é o perfil de sucesso? E aí isso te leva a pensar em várias possibilidades, né? E aí eu acabei crescendo na empresa, acabei assumindo mais responsabilidades. E aí nessa época eu morava em Curitiba com a minha família. E aí na época a Michael Page me fez um convite para ir para Campinas, porque foi até interessante, foi um caso muito legal, que eu tive a oportunidade de ter pessoas muito boas comigo. Que eu achei muito interessante que às vezes você está no mundo corporativo e você fala, não, mas o mundo corporativo ele tem essas nuances, essas particularidades. Cara, eu sempre fui uma pessoa muito de me conectar bem com as pessoas, de entender bem, de me relacionar. Então isso me possibilitou, me facilitou muito a minha entrada na empresa, meu crescimento. E lá, uma das questões que eu tomei a decisão de entrar também, porque eu falei assim, na época que era o presidente, era o Paulo Pontes, eu falei assim, aqui eu tenho que esperar meu chefe morrer, ou tem que ser aqueles caras puxa-saco, desculpa a expressão, para poder subir, ou se eu entregar bons resultados, vocês vão me progredir aqui internamente. Falei, não, a gente vai progredir. Se você for bom, a gente te promove. Se você for um cara não tão bom, tipo,
não entregar resultado, você tá fora na mesma semana. Eu apertei a mão dele. Falei, cara, então, acordo fechado, eu quero isso, porque se eu não entregar resultado, pode me mandar embora. Agora, se eu entregar resultado, eu quero ser Quero ser promovido. valorizado. Regra do jogo. E eles cumpriram com tudo, então me promoveram, fui crescendo, fui para Campinas, assumi um escritório, fizemos todo um processo de estruturação, e aí tive a oportunidade de passar por algumas empresas, mas aí eu comecei, quando a gente começa a crescer, né, é como se fosse vou fazer mais uma metáfora aqui que é legal, o mundo dos esportes, né? Então, eu estava jogando ali no Campeonato Brasileiro, mas eu comecei a entender desse mercado, eu falei, cara, um dia tá na Champions League. E o que era a Champions League para mim? Era trabalhar numa top management, né? Entre as 5 principais empresas do mundo de alta liderança. Então, era trabalhar numa empresa como uma Spencer Stuart, numa Russell Reynolds, numa Heidrick, numa Egon Zehnder ou na Korn Ferry, uma das 5 ali. Então, era como se fosse você jogar lá no Barcelona. Então, eu tinha muito disso. Claro que a Michael Page tinha um baita posicionamento, tem ainda, sou muito grato. Eu acho que o que eu sou hoje eu devo muito a Michael Page. Mas eu queria um dia poder estar ali mais para ver como que era esse mundo, né? Falei, cara, eu tô fazendo posições de gerência, diretores aqui, já cheguei a ter que fazer posições, mas eu queria também entender aquele universo. E foi muito bom ter tido essa oportunidade primeiro, né? De que você começa a entrar num mercado, em alguns momentos, né? Eu falo que 2 coisas que para mim valeu muito, Rodrigo. E aí eu quero fazer só um recorte aqui. Mentalidade e ambiência. Por que mentalidade e ambiência? Porque isso para mim é o que fez eu ter um crescimento como pessoa e como profissional. Porque a partir do momento que eu entrei lá na Korn Ferry, eu tive acesso a algumas empresas, algumas pessoas que até então não tinha. Então isso me deu um nível de conhecimento, de mudança de mentalidade muito forte. Falei, nossa, como é bom estar ali. Então eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, presidentes de estatais, Petrobras, Vale. Então você começa a entender que é um mercado muito diferente do normal. E você consegue ter acesso a pessoas estratégicas de um âmbito que você ainda não tinha tido acesso. Então, para mim, me moldou a ser um profissional melhor, que a gente começa a entender, fala assim, tá valendo a pena. Então, esse ano, só para você entender, agora no mês de junho, eu completei 15 anos de recrutamento, de ser um headhunter. E fazendo um parênteses aqui, foi muito interessante, né, que hoje a gente olha 15 anos, o quanto eu pude evoluir, quanto esse mercado também evoluiu, mas ao mesmo tempo, no começo foi muito difícil para mim, trazendo um pouco do lado da minha família, né? Porque minha filha na época tinha lá 5, 6 anos, estava na escolinha, e uma vez ela perguntou, pai, o que você faz? Eu não sabia responder. Rogério, nós terminamos o primeiro bloco. Tá excepcional a conversa, Legal. maravilhosa mesmo. E eu gostaria que você respondesse essa pontuação que você fez agora, do que tua filhinha te perguntou e como é que se posicionou no próximo bloco. Pode ser? Claro. Obrigado por enquanto pela audiência aí.
Olá, pessoal, estamos de volta. Nosso segundo módulo aí, a segunda parte do podcast com o Rogério. Brilhante o posicionamento. Eu fiquei apaixonado, ainda acabou passando do tempo aí. Legal, que bom. No primeiro. E ele trouxe, no finalzinho do primeiro bloco, aí o que a filhinha fez uma pergunta para ele, indagou ele, né? O que era esse mundo, né? O que o pai fazia? Conta para nós agora, dá a resposta. Olha, Rodrigo, foi muito interessante, porque você como pai ali, né? Você fala assim, tá, o que eu faço na verdade, né? E ela até usou os exemplos assim, pai, o pai do meu amigo ali é advogado, o pai, o outro é engenheiro, o pai é médico, as profissões normais, né? E falar headhunter, primeiro que a palavra não é tão usual, falava em inglês, então E ninguém fala em headhunter, né? ninguém sabia o que era na prática, né? E aí, brincando, eu falei para ela assim, olha, filha, o papai muda a vida das pessoas. Ela, tá bom. E ficou com aquilo. Mas ela não conseguiu ainda dar dimensão Não disso. conseguiu. Eu falei, cara, eu não sei se foi tão claro no começo. E aí, né, às vezes, se você não consegue ser claro do que você fala, tá alguma coisa errada. E se tem uma pessoa no mundo, né, que sabe fazer pergunta, é criança. É criança, imagina. E engraçado que até minha esposa no começo, falou assim, amor, mas tudo bem, agora você faz o quê, né? Eu te apresento meu marido, meu marido é isso, meu marido é aquilo. E você, o que você faz? Eu falo, cara, eu caço pessoas, eu busco pessoas para as empresas. É que o headhunter que na na frente, prática né? é O isso, catador cara. tá na frente. Exatamente, eu busco pessoas para as empresas. Até para os adultos entenderem o que era. A empresa está com uma necessidade de um gerente, um diretor, por exemplo. Meu marido vai lá e busca essas pessoas. Então, essa era a conversa que eu falava com a minha mulher. Eu falava, ó, se alguém te perguntar, você fala que seu marido faz isso. Ah, então tá bom. E aí, eu fui criando muito com isso, né? Mas foi interessante que depois a gente começou a entender que realmente a gente muda a vida das pessoas. E olha que interessante, Rodrigo, passando alguns casos, né? Imagina que o que eu mais fazia, cara, porque assim, tem uma grande lição que eu pude ter, eu acho que são as nossas missões de vida, né? Os destinos, né? Porque eu já fui, eu fiquei desempregado uma época. E quem ficou desempregado, quem já foi desempregado, é um gosto amargo. Porque você sente que ninguém vai te dar atenção, você sente, desculpa a expressão, né, o famoso leproso, você fica de escanteio, ninguém te convida para café, ninguém te convida para algum Parece que você jantar, não serve mais. Putz, você tem aquela sensação de inutilidade, né, do ser útil para inútil. E isso, de uma certa forma, me incomodava. E eu fazia questão sempre de observar as pessoas que estavam no mercado, de ajudar essas pessoas. Porque eu falava assim, eu também sou um pai de família, tinha mãe de família, tinha pessoas que estavam ali no momento precisando muito de um trabalho, e você poder realmente apoiar e ajudar. Então, claro que eu comecei a fazer? A gente lá dentro da empresa, eu aprendia muito isso, a gente falava que eram os direcionamentos, né? Porque nem todo mundo sabia fazer um bom currículo, nem todo mundo sabia fazer uma boa entrevista. E aqui não é fazer um copy e cola, ó, fala isso, fala assim, fala assim. Era mais treinar a pessoa, olha, eu vou te treinar dessa forma, vai nessa linha, modela essa comunicação, fala com esse tipo de entonação, use menos expressões coloquiais, gírias, fale dessa forma com mais clareza, traga mais os seus resultados. Então, naquela época, eu tô falando isso em 2010, eu tinha muito mais essa linha de ajudar, porque também eu falo que tem alguns momentos da vida que a gente tem que ser muito grato àquelas pessoas que nos ajudaram. E um grande amigo até, que na época ele era um vice-presidente de vendas, ele me ajudou a fazer entrevista quando eu tinha 18 anos. Olha só como são as coisas, eu nunca imaginei um dia ser headhunter, mas essa pessoa é um cidadão holandês, é o Johannes Luiten, ele, cara que eu admiro muito, tenho muita gratidão, porque uma vez eu pedi para que a minha tia trabalhava na casa dele, olha só como são as coisas. Minha tia era empregada doméstica da casa desse cara. E eu sempre tive esse sonho de olhar o executivo, de aprender, né? Falei, cara, Almejando aquela posição, né? E na época, meus pais super simples ali, mas dando uma boa educação. Mas meu pai trabalhava na fábrica, fazia rolamentos, meu pai era da área de ferramentaria. Mas eu sempre quis olhar a vida executiva diferente. Entender por que a pessoa chega lá, né? Como a pessoa chega lá e por quê. E eu pedi uma hora de agenda com ele, e a minha tia arquitetou tudo ali, falou, não,
eu vou organizar. Minha tia era empregada doméstica dele, imagina. E aí eu fui lá na casa, daquele horário marcado, eu fui todo arrumado, assim, né, esperando. E ele me deu várias dicas. Eu tinha 18 anos. E aquilo me ajudou tanto. E depois, passaram alguns anos, né, imagina, com 30 anos, 32 anos, eu virei headhunter. E muito do que ele me falou lá atrás me ajudou na minha nova profissão. Talvez, e até hoje. E até hoje. E então eu quis passar isso adiante. Então foi muito legal, porque assim, eu comecei a entender, falei, cara, como que eu posso ajudar a pessoa a ser mais ativa, mais dinâmica, a ter uma leitura melhor, a entender que na época a gente não falava tanto de cultura. Não era a palavra tão usual, mas a gente falava muito de ambiente organizacional. Tem que saber ler a empresa lá, uma empresa que é mais formal, mais informal, a roupa tem que ir assim, a pessoa que você vai falar, ela tem um estilo desse jeito. Então, eu trazia um resumo da empresa. Claro que a gente tinha lá toda aquela descrição das atividades, né? Sim. O pessoal falava muito inglês, o job description, a gente ficava, descrição do trabalho vai ser assim, assim, Que é um assim. jornal, muitas vezes, né? Só que o Chico falava assim, ó, botava do lado, desculpa bater na mesma, falava assim, ó, é o seguinte, você vai lá, vai falar com a pessoa é assim, 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 modela a sua forma de falar, porque você primeiro tem que ter essa empatia, essa conexão, porque se você não tiver isso, não adianta. É o famoso bater o santo. E eu comecei a entender isso na prática. Se não batesse o santo, não adiantava. Podia ter um belíssimo currículo. E aí eu queria compartilhar alguns casos aqui que aconteceu que eu comecei a entender exatamente disso, né? De perfil de sucesso, como as pessoas começaram a ter mais fechamento, né? Sucesso nas entrevistas. Teve uma vez que eu estava conduzindo uma posição, vou falar o nome da empresa, ó, não tem problema, na época era para a GVT. A GVT estava lá, eu estava morando em Curitiba, a GVT era Global Village Telecom, que era do Amos Ganesh, né? Que depois vendeu para a Telefônica e virou Vivo. Sim. E um baita case de sucesso, eles estavam crescendo absurdamente. 2, 3 dígitos ali, era uma empresa que para mim foi um grande caso de sucesso, assim, emblemático. E eu estava apoiando toda a parte de posições financeiras na época. E teve uma posição que estava crítica. Na verdade, eram várias, né? Mas essa posição marcou muito, que era um gerente de tesouraria. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai entrar no contexto também de etarismo, de todo esse negócio, mas foi muito legal, porque imagina que na época uma empresa está começando, extremamente agressiva, e a gente fez um mapeamento, né? Na época, até para as pessoas entenderem como funciona o processo de recrutamento. Eu fazia o alinhamento com a pessoa de RH, né, com a gerente de RH, diretor de RH, e com o time, e ela me falava, Rogério, é igual receita de bolo, né? Alfaiate, literalmente uma alfaiataria. Isso, né? Olha, Rogério, eu quero um profissional, né, uma pessoa que entenda de tesouraria, tanto da parte de front office quanto de back office. Aí começava a sopa de letrinha, eu falei, deixa eu estudar mais sobre isso, mas na prática era para começar a entender mais sobre a parte de seguros, derivativos, mercado de ações, tudo que ela tinha que fazer dentro da estrutura de tesouraria, contas a pagar, contas a receber, sofisticação, né? Uma tesouraria mais caixa, relacionamento com o banco, validar toda a parte de estruturação, de capital, enfim. Aprendi, eu anotei tudo, né? Porque a gente nem pensava em gravar. Acaba virando um professor de cada função. Aí você anotava, né? Você fala, não, esse cara faz isso, a gente anotava tudo, não tinha chat GPT, né, para jogar lá. Você vai anotando tudo. Aí você voltava, eu voltava para o escritório lá, tinha um computador, na época a gente não tinha notebook, porque toda a base de dados da empresa ficava ali, a gente não podia levar para casa, isso era o servidor. E aí a gente começava a pensar e pesquisar. E na época a gente tinha um banco de dados. A gente não usava o LinkedIn ainda, tanto. E aí a gente usava toda a nossa parte de sistema de pessoas que já tinham sido entrevistadas na época da MyCompage para a gente começar a olhar e filtrar alguns perfis para aquela posição. E aí a gente separava ali 20, 30 pessoas, a gente olhava o resumo de quem entrevistou versus o currículo e começava a chamar. E foi bem legal, porque essa posição me desafiou muito, porque na época eu estava ali começando e era meio que prova de fogo. Se eu não conseguisse fechar essa posição, o cliente nunca mais ia trabalhar com a gente. Chegou nesse nível. Caramba! Porque já tinha tido uma experiência ruim com outro consultor,
E eu tava ali meio que tipo assim, de novo, modelo all-in, né? Ó, é tudo ou nada. É porque vira uma conta de partida e contrapartida, né? Exato, imagina, você não Você pode pode fazer a errar. melhor seleção, mas se não criar conexão Não tem com a jeito. liderança ou com os liderados, Rodrigo, não tem jeito, a culpa cara. é do Red É Hunter. exatamente a culpa do Radiante. E um outro colega não tinha ido bem. E aí, na época, o cara que era o gerente do escritório que eu reportava para ele, um abraço, chama Roberto Pitino, também um cara que me ajudou muito, me ensinou muito. E ele falou assim, ó, Rogério, você vai assumir isso aí, mas assim, cara, é, Caldeirão de novo. é tudo ou nada. Você que gosta do caos, vou te colocar nesse caos. Falei, pode botar. Gosta de desafio? É, né, o modelinho Bem Desafios legal. SA, né? Falei, não, me põe lá. E aí, cara, tomei pau na primeira semana. Puta, já diretor de RH, nossa, mas como assim? Você mandou uns caras. Aí ajustei a rota de novo, busquei mais perfis, apresentei lá, eles adoraram, começaram a entrevista. Vamos fazer, eu quero entrevistar esses 5. Botei 5 pessoas que eu falei, agora vai. Todos muito bem recomendados. Aí a RH entrevistou, aprovou, chegou pro gestor, ele aprovou 2. E aí ia passar para o vice-presidente. Eu falei, não, tô indo bem. Quando chegou no vice-presidente, os 2 foram reprovados. Nenhum dos 2 servia. Cara, aquilo foi, sabe, aquele balde de água fria, literalmente, né? Foi o polo ártico na minha cabeça, né? Falei, não, vou ser mandado embora, né? Falei, cara, agora ferrou, ferrou. E aí, do nada, acho que por uma luz divina, uma bênção divina ali, eu peguei o currículo do vice-presidente. E olhei, né? Falei, cara, deixa eu entender mais sobre essa pessoa. Aí eu falei, cara, deixa eu ver as empresas que ele passou, a faculdade que ele fez. Cara, eu falei, eu vou tentar uma estratégia. Aí liguei para uma colega no Rio, olha isso, tinha um escritório do Rio de Janeiro, na época eu liguei para ela e falei, ó, tô fazendo uma posição de Da tesouraria. Michael Page. Da Michael Page. Tô ligando, cara, tô fazendo uma posição de gerente de tesouraria e eu preciso de uma pessoa assim, cara, você tem alguém aí para indicar? Eu fui ligando para todos os escritórios. Aí ela, na hora, falou, já tem uma pessoa. Esse cara é muito bom, entrevistei ele ontem. Vou te mandar o currículo dele agora. Entra no sistema aí, tá no, a gente chamava de profile, né? Era o nome do sistema. Entra no profile que você vai olhar o perfil dele, você vai gostar. Quando eu olhei, eu falei, cara, é esse cara que eu preciso. Mas eu olhei e falei, cara, mas ele tem 26 anos. Olha isso, né? A gente tá falando de. Vou falar de detalhes depois, mas olha esse ponto. Ele tem só 26 anos. Rogério, mas ele é um avião. Eu falei, cara, não sei se vai rolar. Mas ok. Aí o que eu percebi? Eu falei, não, eu vou apresentar esse cara. Porque ele fez a mesma faculdade que o cara dono da posição. Eles fizeram FGV. Eu falei, alguma coisa vai ter que ter em comum. Eu não sei mais onde achar, porque o cara não gostou do cara que é o rei tesouraria da concorrente, não gostou desse, não gostou daquele. Não... Cara, não é possível, vou achar alguém que tenha uma conexão. E achei o cara que fez a FGV e ele também tinha feito a FGV. Eu falei, cara, claro que Vai ter que ser pela momentos universidade. diferentes, mas em algum momento vai ter que ter conexão. Conhecer algum professor, alguma coisa, para começar a conversa, pelo menos. Né? Exatamente aí, Rodrigo. Cara, o que eu falei para ele? Olha só, lembra do nível de preparação? Eu preparei ele para entrevista. Ó, você vai falar com a pessoa é assim, assim, assim. Você vai ter que ser assim. Eu fiz uma entrevista na época por Skype. E eu vi que ele tava sem barba. Eu falei, cara, sem barba. Deixa a barba crescer. Ele, caramba, Rogério, como assim? Não foi do contrário? Falei para ele, deixa a barba crescer. Ele falou, cara, eu vou virar. Falei, não faz a barba. Vem com barba por fazer. Deixa a barba. Ele está falando sério. Tô te falando sério. Vem com barba. Aí mandei o currículo dele pro RH. Aí ela falou assim, meu, na hora. Rogério, você tá louco? 26 anos? 26 anos, mas é gerente de tesouraria da empresa nunca. Eu falei, não, gente, calma, o cara é bom, vai conhecer ele. Rogério, ó, eu vou botar, desculpa a expressão, eu vou botar o meu na reta por você. Você confia? Eu falei, confio, pode confiar. Eu falei, ó, a gente tá junto. Se for embora, nós vamos os 2 embora da empresa. A gente vai ser os 2 demitidos e a gente monta uma empresa juntos. Falei até assim pra ela, né? Eu falei, tá bom. E aí foi que o cara saiu do Rio, fui buscar ele no aeroporto. Cara, fui buscar no aeroporto. Falei, não, fui buscar ele no aeroporto. Falei, cara, vou buscar você no aeroporto pra ir falando, dando um drive ali no cara. Resumo da obra, Rodrigo. Cara, foi de novo, né? Aquela bênção divina. Eu costumo falar de mão de Deus. Mão uma de coisa Deus. que não explica, não, né? Parece que ele colocou a mão e falou assim, vai pra cá, filho. Cara, e assim,
A gente tem todo o cuidado aqui de não falar de religião, mas tem momentos, gente, que é só Deus, cara. Ali foi o momento que tava assim, sabe aquele divisor de águas que eu tava para ser desligado da empresa, a pessoa do outro lado, a cliente que tava me apoiando, ele podia ser mandado embora, porque a posição tava crítica. Ele saiu da reunião 2 horas depois. Ele me ligou. Rogério, para mim já tá fechado. Eu falei, como assim? Cara, a gente nem conversou. O meu professor é amigo pessoal dele, que deu aula para ele. Ele não me perguntou nada. A reunião inteira foi falar da GV, dos amigos em comum, do professor da aula tal, do fulano de tal, como que tá lá a matéria tal. Cara, a gente se falou tanto que aí meu pai, ele conhece, cara, resumo da ópera. Ele falou que gostou tanto de mim que para ele já estava contratado. O que, que a gente faz agora? Eu falei assim, você tá brincando, cara. Agora você passa correndo no RH lá. Eu falei, não, pelo amor de Nem Deus. sai daí. Não, assim, foi um momento emblemático que é legal contar, porque às vezes a gente fala assim, é o currículo, é não sei o quê. Então tem momentos no processo de recrutamento que é muito legal Que não dividir é para quem só está escutando, experiência. que não é só experiência, A idade. é conexão, exatamente. E aí eu também quero trazer um outro lado, que a gente fala muito do etarismo também no mercado. Então eu já fiz diversas posições que você, né, que a gente foi avançando no mercado, antigamente não falava-se tanto nessa questão e depois explodiu mais. E aí eu tenho 2 casos aqui emblemáticos que é legal dividir no mundo de recrutamento executivo. Teve um que a pessoa falou assim, Rogério, eu quero um profissional trans. E eu tive uma outra demanda, eu quero um profissional homossexual. Foi bissexual, homossexual, foi tudo bem. Mas por quê? Não, porque a minha empresa precisa entrar nesse momento, precisa aderir ao novo mercado, precisa entrar nessa linha agora. E para mim foi super difícil. Também um baita desafio, né? Porque a gente tem 2 desafios aqui, um de etarismo e outro de gênero. E aí, esse caso foi emblemático para mim, Rodrigo, eu quero dividir com todo mundo aqui, porque imagina assim, a pessoa fala assim, não, eu quero um gay, falou literalmente assim, eu quero um gay na minha fábrica, porque não tenho nenhum gay hoje na minha operação, e eu preciso. E é por isso que eu estou te contratando e você vai ter que dar um jeito de achar. E aí, isso eu estou falando em 2018. Então, eu já tinha LinkedIn, já tinha todas as informações, já tem todo esse momento de... O mercado já está mais aletrado, não, nem tanto, mas já estava num processo de letramento, já tinha uma visão maior Já de tinha como passado que é. a fase Isso, disruptiva já tinha essa mesmo. questão mais do LGBT, enfim. Então, você começa a entender que era mais fácil de acessar esse mercado. Só que, ao mesmo tempo, você está ali no processo tradicional, você convida as pessoas que estão no LinkedIn, nem todo mundo se declarava LGBT. Ainda tinha ainda um certo Hoje já preconceito. tem, né? Hoje já está mais aberto, obviamente, graças a Deus está todo mundo sendo o que ela quer e zero de problema. Só que o que a gente tinha naquele momento era um desafio de falar assim, como eu vou identificar se essa pessoa é gay ou não? E como é que pergunta? Aí você não pode perguntar, né? E aí foi muito interessante que, para mim, é um baita desafio, porque você está ali num processo que você precisa atender um cliente, de novo, né? Modelo customizado, tailor-made, né? Eu falo que o formato alfaiataria, sob medida. E você entra na sala de reunião, você entrevista homens e mulheres, está ali no currículo. Rodrigo, eu não vou saber a sua opção sexual. E até por uma questão de início de transição, ele nem parece, né? Não deixa uma vírgula, né? Nada. Então, Como é que consegue? E ali, para mim, assim, de novo, né? Eu falo que eu sou um cara muito abençoado, né? Porque na conversa Que o anjo da guarda deve trabalhar bastante, muito né? bom, Ou muito bom. guia, ou sei lá o que, né? Por Graças causa a Deus, de é isso religião, mesmo. mas de religiosidade, né? Isso. E aí o que aconteceu nesse dia? Eu estava entrevistando uma pessoa excelente profissional, excelente. Foi, cara. E aí eu sempre fui uma pessoa que sempre quis ouvir um pouco da estrutura familiar, a origem. Me conta um pouco da sua origem familiar. Eu sempre quis buscar as conexões, né? Para entender a raiz da pessoa ali, o fato gerador dela e tal, os motivadores, né? Aí vem as crenças, os Tudo. credos, né? E ali eu comecei sempre a fazer entrevista nesse modelo. Falei, me conta um pouco da sua vida pessoal, me fala da sua estrutura familiar. Então eu já forçava já no início e falo do cônjuge. E aí eu deixava. Para você poder perceber na movimentação. Exatamente. E esse profissional soltou, meu marido trabalha com estatística no Banco Itaú. Opa, Eu primeiro estágio. achei o candidato.
E aí, dali em diante, eu falei, eu vou mandar esse de largada. Falei, eu já tinha entrevistado várias pessoas, mas nenhuma se Eu não manifestou. conseguia. Ou não era, né? Também tinha gente solteira. Ah, não, sou solteiro. E aí? Mas Não quer dizer você nada. namora? Não, atualmente não tô namorando. E qual outra pergunta? Aí não tinha mais. Aí não tinha mais perguntas, né? Então foi bem interessante, porque, de novo, com todo o respeito, com toda aquela questão também de não invadir a privacidade das Sim, com pessoas, certeza, né? mas eu Mas você precisava. precisava saber para poder fazer a Exato, colocação. imagina um desafio, porque você está sendo contratado, está sendo pago por aquilo que você precisa resolver. Você tem que dar a solução. E eu consegui resolver. E uma outra questão, a gente fala muito também da questão das pessoas pretas e das pessoas com etarismo. Então, tenho dois casos também. Teve um outro caso que não é que a empresa pediu, eu quis. E aí, quando você está com. Aí tem uma outra questão, né, que é legal. Quando você está com mais autoridade, com mais autoconfiança, você acaba também posicionando para a empresa, fala assim, olha, empresa, eu entendo que você precisa disso, mas eu vou trazer um contraponto aqui, com todo respeito à sua colocação, mas eu acho que cabe a gente buscar profissionais que tenham competência, que tenham isso, tenham aquilo, tal, 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 mas eu vou trazer pessoas que vão atender exatamente isso, porque a empresa tinha um olhar não tão interessante e atrativo para as pessoas mais seniors. Isso, para mim, é uma falta de. Assim, eu sempre fui uma pessoa que nunca gostei desse tipo de preconceitos. Não vamos julgar, cara. Não sei se é porque eu venho de uma história diferente, de uma história de uma família simples, que, pô, tem que batalhar muito, e você não dar oportunidade para a pessoa por uma embalagem, por uma configuração que não é sobre isso, né? Então eu falei assim: não, eu vou resolver isso. Aí eu coloquei, ó, tem uma pessoa que ela tem 57 anos, ela serve para essa posição. Não, Rogério, aqui a média de idade é 35. Vou botar uma pessoa de 57 aqui, ele deu errado na vida. Caramba, Porque era uma preconceito. posição de gerente, uma pessoa de 57 anos, que ainda é gerente, ela não é bem sucedida, então ela não serve para mim. E aí Mas a pirâmide é extremamente estreita. mas Isso então, por óbvio. mas em alguns momentos, Rodrigo, e aqui eu quero fazer sempre, como a gente falou, de sem fronteiras, assim, fronteiras literalmente. Literalmente. E tem muitas empresas que não têm essa maturidade. E cabe a quem está fazendo o processo, acho que cabe aqui quem está no mundo do conselho trazer esse tipo de pontos de verdade. Quem está no mundo da consultoria também trazer esses contrapontos. E você que é executivo também trazer isso. Acho que é importante a gente também ter um posicionamento de mostrar contrapontos, cenários, para que a gente não seja só aquele que vai servir o que está sendo colocado na mão. Gente, vamos trazer novos cenários. E quando eu coloquei isso na mesa, no começo eles não gostaram muito. Eu não fui muito bem aceito. Mas eu quis provar, eu falei assim, olha, eu vou trazer uma Dava certo. profissional que vai dar certo, que vai Ser dar disruptivo resultado. mesmo. Exatamente. E não teve dúvida. Profissional, Excepcional. cara, essa pessoa é meu amigo até hoje. Então, assim, foi muito bom ter apostado nessa pessoa. A conquista é muito maior. Muito. E um outro, para fechar esse tema também, recentemente a gente fez eu fui chamado para uma busca, recentemente, vou falar 2 anos atrás, né? Que eles queriam uma pessoa preta para a posição. E mulher. Mulher negra. Negra. E aí eu falei, não, tudo bem, eu vou achar. E aí quando você vai para o mercado, você tem uma questão que aí tem alguns pontos que é legal a gente dividir aqui no mercado. Porque existem alguns pontos no Brasil que por mais que a gente tenha uma população negra, boa parte, e eu estou dentro dessa estatística, nem todos estão em posições estratégicas ainda. Mas não é por uma questão de mercado, é por uma questão de história. Porque as coisas, se você for olhar na classe social do Brasil, as probabilidade de você ver pessoas pretas em outras classes é um pouco mais difícil. Não é todo momento que você Sim. acha. Então, isso é uma Até porque é questão uma conquista, embora tenha histórica. vários anos, mas é uma conquista ainda. Tá Sim. acontecendo, que é a mesma coisa, depois a gente vai entrar no gênero feminino em altas posições também. Então, eu acho que aqui cabe, de novo, um recorte da gente também entender que quando a gente entende de algumas áreas, assim como áreas técnicas, onde eu fui chamado também para fazer uma posição de diretor de engenharia, que tinha que ser mulher, poucas mulheres que formaram engenharia atuam no mercado de engenharia do segmento automotivo, que é a mesma coisa na área de tecnologia. Então, existem alguns Até porque contextos. carro normalmente é coisa de
Mas um ambiente A masculino. natureza de homem, né? É, Que gosta, que tem paixão, que não sei o que, daí já vai para engenharia, tem perfil de engenheiro. e aí, Aí imagina... naturalmente teria um pouco mais de homem do que mulher. Né? Exatamente. Aí você imagina achar uma mulher que vai trabalhar tanto numa área fiscal, tributária, e que tem que falar inglês. E eu achei eu fiz um mapeamento de E às vezes 40 o britânico não é nem o inglês, né? Olha isso, Rodrigo. Eu fiz um mapeamento na época de 48 profissionais. Uma só era preta e ela tinha um excepcional inglês. Porque ela era casada com Mas também um quando europeu. acha, É a pérola, né? Então assim, é um mapeamento extenso. E assim como teve uma empresa, só para fechar, que ela queria uma pessoa trans. Que é mais difícil ainda, porque como você vai entender? E para mim, e de novo... Porque trans é assumir verdadeiramente o outro papel, É outro né? papel. Então imagina assim, de novo, Papel olha que feminino, por interessante. exemplo, É né? legal o que a gente está trazendo aqui, esse papo sem fronteiras, que eu estou abrindo aqui a caixa de caixa preta, né? Vamos Caixa colocar preta. assim, porque a gente tem desmistificar algumas questões. E quando a gente foi fazer uma entrevista numa pessoa trans, né, a gente começou a buscar, e já na época já tinha algumas pessoas que já tinha bandeira, sou LGBT, tal, tal, tal. Eu falei, então eu vou chamar esses perfis aqui. Mas no começo, a pessoa não tinha questão ainda do nome social, né? Então você tem que ter todo um letramento. Então a empresa trabalhou muito com isso lá internamente, na época eu estava no Korn Ferry. E aí eu tinha um currículo aqui do nome masculino. Cheguei, olhava assim e falava assim: ah, legal. Tipo, Rogério. Vou lá falar com o Rogério. E eu entrei na sala e tinha uma mulher. Literalmente uma trans. Uma mulher. Literalmente uma mulher ali, você olhar. Sim. Eu entrei e falei assim: ai, desculpa, entrei errado. E aqui eu tô papo sem fronteiras, né? Cometi uma bela gafe, né? Eu voltei, cheguei na recepção, falei: ô, minha amiga, olha só, você me informou lá que a pessoa que eu quero que vai ser entrevistada comigo está na sala 2. 2 e lá está uma mulher. Rogério, é o Rogério que está lá. É? É. Eu falei, então tá bom. E aí, olha só, Rodrigo, de novo, né? Como a gente também tem que estar muito bem conectado com todo esse ambiente e com muito respeito aqui. Eu cheguei, primeira coisa que eu perguntei, como que você quer que eu te chame? Eu não falei, opa, boa tarde, eu sou o Rogério, prazer, você... Falei, lá, tudo bem? Cumprimentei normal, cumprimentar qualquer ser humano, qualquer pessoa. Eu falei, olha, eu já quero entender como você quer que eu pronuncie o seu nome. Ah, me chame de Andressa, por exemplo. Tá bom, Andressa. Ele botou o nome? Andressa. E aí começa a entrevista. Então, comecei a entrevista assim, Andressa, me fala um pouco disso, me fala da sua história, dos seus entregáveis. E foi uma entrevista formal. Cara, aqui nessa empresa, como que você faz? Dentro de um plano de 100 dias, como não que faz você faz? diferença nenhuma. Mas aí, Rodrigo, por que eu estou trazendo todos esses elementos aqui, né? Que é importante, por um lado, de quem está contratando pessoas, a gente tem que ser letramento, primeiro de conhecer, de respeitar, de entender, de ter a empatia e não ter julgamentos. Não cabe julgar ninguém. A gente tem que avaliar o profissional como ele é, sem fronteiras. Você vai me entregar o que você está sendo o famoso job description, eu estou te contratando por esses entregáveis aqui. Você vai me entregar? Fechou? Vou. Se você não entregar, você vai ser demitido. Se você entregar, você vai ser promovido. Essa é a regra do jogo. Se você for mulher, preto, preta, branco, amarelo, PCD, não importa. O que importa, assim, você tem que gerar resultado para a empresa. Concordo. Mas, acima de tudo, a gente vem fazendo um trabalho, eu participo de várias frentes de comunidades de negras, LGBT, de mulheres, de PCDs, porque eu acho que a gente também tem uma missão de ter esse cunho social também de apoiar essa inclusão, em todos os aspectos. Então, eu levanto a bandeira sempre da inclusão com responsabilidade, Mas com atitude. com atitude. Porque é isso que vai mudar o jogo. O Exatamente. discursinho que todo mundo faz, Não, isso aí não na funciona. internet não funciona. Isso não funciona, por isso que a gente sempre fala o seguinte, Rodrigo, ou você traz isso na prática, ou você está fora. Eu queria trazer isso para vocês aqui. Sim, ó, excepcional. Passamos de novo o segundo modo, a conversa tá maravilhosa. Te agradeço muito, estou aprendendo, está sendo uma aula para mim, verdadeiramente uma aula. Eu tinha a absoluta certeza que ia ser um podcast brilhante e está sendo brilhante. Obrigado. Muito obrigado e até o próximo lote.
Olá, pessoal. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco. Estou aqui com o Rogério Rego, é um amigo da Board Academy. Ele é um dos diretores da Board. E lá eu sei que tem o Ibrem. Sim, sim. O Rogério está com um desafio muito grande. Deu uma aula para nós aqui na parte de recrutamento, seleção, né? O alfaiate na contratação de executivos. Exatamente. E agora ele vai falar um pouco para nós sobre o Ibrem. E nós queremos entrar um pouco na questão da governança, né? Esse é a mão do alfaiate na governança corporativa. Legal, Rodrigo. Vamos lá. Eu vejo aqui assim, né, Rodrigo? Você vê que a gente está passando por um processo de grandes transformações do mercado. De um lado, a gente vê as empresas brasileiras cada vez mais buscando se aconselhar, se aperfeiçoar, buscando a longevidade efetiva. Exatamente. E de outro lado, nós temos uma categoria dos executivos, né, das pessoas que estão aí no campo de batalha, que também estão buscando uma continuidade de carreira. Porque todo mundo tem, né, o famoso shelf life, né, entendido como um produto, né, período de vida útil do executivo ou da executiva, de ter uma vida, né, no mundo corporativo normal, até em média, máximo 65, né, 60, 65 anos, que algumas empresas têm até outros estatutos ali. Mas eu sempre acreditei que, e eu tenho uma expressão que o pessoal adora, que eu falo que todo mundo aqui é sub 100. Que eu não gosto desse papinho de 30 a mais, 40 a mais, 50 a mais. Vamos julgar todo mundo como sub 100, porque a gente vai ter uma longevidade de vida maior do que os nossos avós, nossos pais, né? Até porque há 30 anos atrás era 50 anos de Total. expectativa de vida. Total, Rodrigo. Passou-se 30 anos, estamos em 75, aumentou 50% a expectativa de vida. E eu falo que eu me considero um menino, você também. Pô, a gente é um menino no bom sentido, assim, de... Os nossos pais com as nossas idades já estavam senhores, né? Sim. A gente está ainda mais meninão, literalmente, desculpa a expressão, mas é essa que né, trazendo uma fala um pouco mais do dia a dia aqui. Mas voltando ao mundo da governança, então a gente começa a enxergar que, assim, as empresas começaram a entender que essa palavra governança é uma palavra pesada, mas ela traz uma visão muito clara do que, como você pode também melhorar a sua empresa no aspecto de gestão, no aspecto de transparência, no aspecto de atração de pessoas e até pensando no crescimento, numa possível venda dessa empresa, né? Sucessão. Então, tudo. Então tem muito mais benefícios do que malefícios, né? E, por outro lado, a gente começou a enxergar isso. E aí, desde 2022, eu estou ali com o Farias, a gente eu saio da Korn Ferry e começo a atuar ali mais forte com o Farias. E a gente começa a entender que eu tenho um mercado muito forte aqui, que é esse mercado dos empresários, que a gente precisa apoiar os empresários de uma maneira mais contundente, mais intencional. E aí surge a ideia da gente ter uma empresa que possa apoiar isso em todos os aspectos. E aí o IBREM, que é o Instituto Brasileiro de Empreendedorismo, vem exatamente com essa missão, com esse propósito, né? É a missão de capacitar os empresários a ter perpetuidade dentro das suas empresas. Então isso passa desde um processo de educação, que nós somos uma empresa de educação, né? Então a gente tem que colocar isso na prática, trazendo isso para o mercado, não só a formação de pessoas para o mundo do conselho, mas também trazendo um empresário com nível de consciência que conselho é tão importante quanto o caixa da empresa. E aí fazer essa junção, né, de como que a gente faz essa conexão. Como eu sempre me posicionei como uma pessoa que conecta, que é o famoso nexialista, eu gosto de conectar pessoas, soluções, ideias, que isso faz com que as coisas sobressaiam. Então, desde então, a gente vem nesse desafio de promover o IBREM como mais uma ferramenta que o empresário pode ter acesso. Sim. Porque assim, Rodrigo, eu entendi que no jogo dos empresários, e hoje, né, estando à frente do IBREM com essa missão nobre aí, de levar esse propósito, essa governança de capacitação de fato, eu começo a entender o seguinte: todo empresário ele precisa de 3 acessos. Ele precisa do acesso ao capital intelectual. Ele precisa, por quê? Ele precisa de conhecimento, precisa de ter toda essa boas práticas da gestão. Até porque o conhecimento é a base. Base. Então, cada vez mais... o conhecimento é mais necessário. Exato. E amplitude de conhecimento, né? Tudo, Rodrigo. E o Eduardo Gomes, que é o nosso presidente do conselho, um abraço, Eduardo, do parceiraço. Eles têm uma frase que é assim: todo conhecimento é incompleto e provisório.
Então isso traduz muito do que é o mundo empresarial, que a cada momento a gente está vivendo uma era, um novo momento, um novo ciclo econômico, um novo mercado, uma nova economia. Então a gente também tem que ter essa preocupação, porque quando a gente olha as estatísticas, eu tenho 3 estatísticas que são extremamente alarmantes, né? A cada 4 minutos uma empresa fecha. 7% das empresas brasileiras chegam à 4ª geração. E estamos batendo um recorde de recuperação judicial de novo esse ano. Então isso mostra que assim é uma dor muito profunda. E se nós empresários, conselheiros, não estivermos atentos a isso, não tiver essa intencionalidade, a gente de fato não vai estar cumprindo com o nosso dever cívico de devolver para a sociedade aquilo que a gente recebeu. E aqui não é uma questão de, não, Rogério, é muito bonito esse papo de autoajuda, de missão social. Mas na prática, gente, é isso, é sobre Uma questão isso. de propósito. De propósito, mas assim, de falar assim, cara, existe dinheiro aqui também. Existe muito dinheiro. Tem dinheiro na mesa. Então, o convite que eu quero fazer para vocês entenderem é que, assim, ajuda os empreendedores no Brasil, compre produto dos empreendedores. Né? Às vezes a gente tem ali um vizinho que está começando um negócio, tem um parente que está começando um negócio. Ajude, consome esse produto. Por mais que no momento não esteja tão bom quanto você queira, mas dê essas informações para eles, incentive. Eu vejo que cada vez mais as pessoas não querem incentivar o amigo, o vizinho. Cara, esse é o mundo do empreendedor. Mas seria vaidade ou inveja? Eu não estou aqui para colocar o que é. Eu acho que o que a gente tem que colocar na prática é, gente, vamos ajudar, vamos fazer algo que isso vai fazer a diferença, por mais que seja uma semente, vamos plantar semente, porque eu tenho certeza que quanto mais semente plantar, você vai ter uma floresta lá na frente. E é isso que eu quero trazer aqui para as pessoas, entendeu? Porque eu acho que a gente tem uma missão muito nobre. Nós chegamos num patamar, Rodrigo, que é muito privilegiado. Nós somos privilegiados. E a gente tem a missão de também compartilhar isso, de ajudar hospitais, ajudar ONGs, ser conselheiro, ser executivo, ajudar, doem algumas horas do seu tempo para algumas entidades. É importante a gente ter esse lado de, não só altruísta, mas de ajudar de maneira intencional mesmo. E o IBRE vem nessa pegada de como que a gente pode ajudar os empresários. Você falou um negócio muito... que é um valor que eu acredito que é honrar. Sim. Né? Honrar o nosso pai e nossa mãe, que foram os primeiros formadores, a nossa família, os nossos amigos, os nossos professores, sempre. Os nossos funcionários, né? Quem estava, né, numa Quem nos posição apoia de liderado, os nossos superiores estão na posição de liderança, sempre. né, os empresários, acho que é honrar. Sim. Eu tenho essa vamos colocar assim, essa crença também comigo, Rodrigo, porque assim, as pessoas, no modo geral, a gente começa a entender. Eu sempre gosto de fazer um pit stop quando a gente está trazendo um tema super delicado como esse aqui, que é o mundo empresarial e também o mundo executivo. Né? São 2 mundos muito críticos. Aqui você vive um ambiente, né, o côncavo e o convexo. Aqui você vive um ambiente que você busca crescimento, busca sobrevivência. Aqui você vive um ambiente que você também busca crescimento e busca sobrevivência. E, cara, isso aqui é um baita desafio para todos nós. Os objetivos são os mesmos. E no final do dia, a gente tem uma questão aqui chamada autocuidado. E o que a gente percebe? Que as pessoas estão cada vez ficando mais adoecidas. De novo, isso é um tema que dá para a gente fazer várias conversas aqui, mas eu queria levantar essa bandeira, um sinal de alerta. Eu sei que tem várias, né? Tem lá o mês da consciência, o mês amarelo, mas por que a gente quer trazer isso aqui? Porque, de um lado, a gente vê o empresário muito numa visão ainda, em alguns momentos, solitário, porque ele não tem acesso a isso que eu falei, né? Ao capital intelectual, ao capital financeiro, ao capital social. Ou seja, conhecer pessoas que possam ajudar, trazer dinheiro, né? Como que eu levo dinheiro para o empresário? Então, você que está num conselho de uma empresa, você tem que trazer isso aqui. De forma racional, o dinheiro, né? Racional, não qualquer dinheiro. Não, o dinheiro no sentido assim, como eu reduzo o custo, como eu organizo a minha empresa, como eu vou me organizar agora com a nova reforma tributária, como que eu vou me reposicionar com essa possível questão de tarifas. Então, assim, você vai ter que estar sempre um passo à frente. E no mundo executivo não é diferente. Então, eu vejo que as pessoas estão se adoecendo cada vez mais, porque nem todo momento elas têm acesso
a ter uma ajuda, a ter alguém para apoiar, a ter alguém para incentivar, a ter alguém para mostrar um novo caminho. E aí eu queria fazer 2 parênteses aqui que eu achei muito legal. Ontem eu tive uma reunião que aí, o que o IBRAM traz na prática, né? Que é legal também dividir com quem... Depois quem quiser conhecer, acesse a nossa página ibrem.org.br. Vocês vão ter lá acesso a todos os nossos conteúdos de formação. Então a gente tem um programa lá que chama Conselho de Empreendedores. Então a gente traz a prática do mundo do conselho entre empresários. Então é um empresário ajudando o outro. Então a gente faz um grupo de no máximo 6, 7 pessoas ali, até para ser uma coisa bem customizada, para ter tempo de qualidade com cada empresário. Então, cada encontro a gente dá exclusividade para o empresário trazer uma dor dele para que todos os outros consigam ajudar. E ontem a gente teve uma agenda um pouco mais extensa e foi uma agenda muito bacana que eu tive a oportunidade de ver 2 empresários em momentos diferentes, mas muito legal porque assim a gente conseguiu ajudar. Na parte da manhã, a empresária estava buscando uma parte que boa parte das empresas estão é redução de endividamento, acesso a crédito. Como que ela perfila a dívida, como reestrutura a dívida, acesso a capital. Então, todo esse contexto financeiro do mundo empresarial. Então, a gente saiu com várias ações ali para ajudar. Até hoje ela já ia até algumas agendas com algumas pessoas para poder dar mais novos direcionamentos, porque isso é importante, você se aconselhar, ter a humildade de pedir ajuda, levanta a mão e fala, preciso de ajuda, antes que a sua empresa quebre. Essa é a regra do jogo. Em um outro momento, o outro empresário está num momento muito favorável e ele quer reposicionar a marca dele, a empresa, através do marketing digital. Como ele reposiciona dentro dessa nova economia, com esse marketing de influência, esse marketing de alta performance. Então foram 2 momentos bem diferentes, bem antagônicos, mas com o mesmo poder de entrega, com a mesma intencionalidade, com o mesmo apoio de trazer força para ambos gerarem receita. Então, esse é o papel do IBRAM. Quando a gente fala de capacitação, a gente fala que esse programa está mudando a vida de muitos empresários, mas na prática. Por quê? A gente fala o seguinte, eu não vou ensinar o empresário a ser empresário, Rodrigo. Ele já é empresário, ele já sabe os caminhos. O meu papel é dar acesso. É ajudá-lo a refletir algumas questões, mas ajudar assim na prática. Como ele falou, Rogério, preciso acessar tal empresa. Eu vou abrir essa porta. Esse empresário falou, Rogério, preciso me conectar com 3 redes de supermercado, X, Y, Z. Eu fui lá e abri a porta para o cara. E também, né, quando a gente fala em capital intelectual, Rogério, é o como se faz, não o que se faz. Exatamente. E o como se faz, dado essa diversidade, essa velocidade de informação no mundo, e de transformação e de reposicionamento quase que cotidiano, se ele não tiver ajuda intelectual de ter diversidade de entendimento e de amplitude do negócio, é muito mais difícil tomar uma decisão. Exatamente. E aí você pegou num ponto, né? A gente fala assim, tomada de decisão. Porque a gente fala que a gente acredita em 2 coisas, né? Em Deus e dados. Deus e dados. Por quê? São fatos reais que você fala, não, eu acredito nisso aqui. Mas quando você tem um colegiado de pessoas imparciais ao seu negócio e a você, que está ali com uma intencionalidade de te ajudar de maneira genuína e que a gente consiga, na prática, gerar receita, a gente já ganhou. Que não é só técnica, né? Lembrar bem que não é só técnica. Não, uma parte é técnica, outra parte é adequada ao ambiente, à empresa, né? À história da empresa, aos valores. Tudo. Pô, imagina, a gente estava ali numa agenda de uma empresa de 40 anos, cara. Você tem todo um respeito. Imagina uma empresa de 40 anos no Brasil, quantas economias, quantos perrengues esse empresário não passou. Com certeza. Então, assim, não é algo simples de chegar ali e falar assim, eu vou te dar um livrinho, pega esse livrinho, leva para casa e você implanta lá na sua empresa, aplica tudo que eu te falei lá. Cara, não funciona. O que funciona... Inclusive, esse é o erro que eu entendo do empresário. Tudo. Quando ele quer pegar o do vizinho dele e implantar a luz na sua empresa. Não vai funcionar. Rodrigo, na prática é o seguinte, cara. O IBRAM, ele vem aqui e faz assim, ó. A gente faz as reuniões, tem o Paulo Martins, que é um grande parceiro, um abraço, Paulo, facilitador, formado pela Board Academy. A gente coloca todo mundo na mesa e a gente traz o problema e a gente discute, faz reunião, liga na hora. Cara, o que você quer falar? Vou falar com o fulano, já vou marcar uma reunião. Marca na hora. Ó, você precisa marcar reunião com o fulano para você ir lá vender seu produto ou vender seu serviço. É sobre isso. É gerar receita, é trazer resultado rápido, prático, porque vendas é o oxigênio da empresa.
Senão a gente não está ajudando o empresário a vender mais, a gente não está ajudando ele de fato. E isso é ajuda. Isso é o IBRAM. Não é espuma, não é blá blá blá, não é métodos, é prática. Ó, chega aqui, vamos sentar e vamos resolver. Operacional. É isso. De fazer acontecer. Execução. Cara, vamos lá, vamos executar isso aqui, vamos trazer dinheiro para você. Você precisa de acesso a fundo, vamos ligar para um fundo, ver se tem interesse. É assim, é tempo real. Por que a gente criou essa dinâmica? Porque é isso que a gente acredita. Porque desde a formação lá dentro da Board Academy, a gente acredita que a formação na prática é o que muda o jogo. E no IBRAM é diferente. E com o empresário a gente faz isso. E aí, já de primeira mão, queria já compartilhar com você aqui que a gente vai colocar dentro desse programa, a gente vai lançar agora uma forma que a gente chama de Impremax dentro do IBRAM. O que é o Impremax? A gente criou uma jornada onde o empresário ele passa por um processo de adequação, de imersão conosco no dia a dia. Comigo, Farias, com Marcelo Ribas, com o Udo, com o Simonato, com o Eduardo, com a Catarina, com a Thalita, com a Carol, com toda a diretoria, o Anderson Martins, que é o nosso CTO. Por quê? É importante ele ver como que funciona uma empresa na prática, o que a gente está fazendo diferente, por que a gente está crescendo 2, 3 dígitos constantemente e a gente quer dividir isso com eles. E além disso, trazer algumas pessoas que também conseguiram trazer isso das suas empresas para aplicar e compartilhar também esse conhecimento. Então a gente criou 2 imersões, que uma vai pegar muito mais a área de que a gente chama de internamente, né, dividindo com vocês, a gente chama de Marcontech, que é a junção do marketing, comercial e tecnologia, que é o que impulsiona o negócio. Vamos botar a lenha, literalmente fazer o motor acelerar. Que é o mercado. É o mercado. Então a gente mostra para o empresário, para a empresária, quais são as alavancas de crescimento da empresa em termos de vendas, de marketing e tecnologia. Vamos dar uma imersão de 2 dias nisso. Depois a gente vai dar uma imersão de pessoas, clientes e processos. Por quê? A gente vai adequar a empresa a entender do contexto principal, que são pessoas, como que eu gerencio, como eu retenho, como eu recruto, como eu atraio. E aí eu entro aqui muito trazendo essa bagagem. E aí a gente tem também a visão de cliente, mas entender o que o cliente compra, o olho do cliente, o foco do cliente. É trazer essa visão de entender o que é experiência, o que é jornada de compra. Porque muita gente fala assim, cara, vamos lá, você tem seus clientes. Por que o cliente compra de você? O que ele está buscando comprar de você? E o que esse cliente está comprando de você, o que ele vende? É interessante você também entender a cadeia toda, né? Todo esse processo que a gente chama de ecossistema. E aí trazer depois da parte de processos. Porque eu gosto muito de usar a analogia da bandeira do Brasil, né? O empresário no Brasil, e faz parte, a gente faz o progresso, depois a gente faz a ordem. Não ordem e progresso. A gente primeiro precisa progredir. Por isso que a gente quer acelerar aqui. Acelera, traz resultado, traz venda, traz dinheiro, bota dinheiro em caixa. Aí agora a gente vai falar disso aqui. E aí a gente faz o processo. Primeiro a gente faz o progresso. E aí a gente põe a ordem. Então essa é a regra do jogo. O acesso é o que muda o jogo dentro disso aqui. E aí depois ele vai para o conselho de empreendedores. Ele senta numa mesa de conselho. Porque às vezes nem sempre o empresário quer ter conselho na empresa. Que aí é um outro ponto que a gente vai falar aqui. Nem sempre tem um nível de maturidade, ou está no momento, ou tem uma certa repulsa, e está tudo bem. Então senta aqui nessa mesa, entende que você está numa mesa de conselho de empresários. Sem um empresário com outros empresários. Ninguém aqui é seu conselheiro. Todo mundo aqui é empresário que vai te pontuar do dia a dia porque está no mesmo campo de batalha que você. Então traz uma conotação muito bacana dentro dessa jornada do IBRAM, fazendo que todo empresário fale, não, eu quero estar aí. Porque na prática a gente consegue melhorar o caixa dele. Se eu puder falar, Rogério, o que o IBRAM entrega? Ele melhora o caixa da empresa. Esse é o nosso objetivo, melhorar o caixa da empresa. Porque boa parte das empresas do Brasil não aguenta no máximo 3 meses de caixa. Não tem. Não tem mesmo. E com esse momento que a gente está vivendo de guerras, em todos os aspectos, constantemente, desde 1500 nunca foi diferente, a gente precisa nos preparar. É fazer essas blindagens, é fazer esse preparo. Não só estrutura, mas também como mental. Dele ter acesso a esse tipo de contexto, a pessoas, a conteúdos, e isso vai mudando o jogo. Aí vem a matriz de risco que a gente fala tanto em governança. Exatamente. Né? Que é, se acontecer
determinado fator, né? O que que eu vou, como é que eu vou... isso não tá ligado diretamente a uma catástrofe, mas o cotidiano também é uma crise. E aí, Rodrigo, você trouxe uma questão para complementar. Nós criamos também a operação do IBREM de governança as a service. O que é na prática? Nós pegamos as empresas de capital fechado, né? Tanto as limitadas, familiares, não importa, e implementamos a governança, ou seja, estruturamos para ter um conselho lá dentro. Então isso está sendo muito gratificante e prazeroso, porque você está tendo a oportunidade de colocar tudo isso na prática dentro de uma empresa. E ao mesmo tempo, lembra que eu falei daquele cenário de quem está se formando na Board Academy? O nosso papel do IBREM é abrir portas para que esses membros que estão aqui se formando na Board Academy consigam ter acesso às oportunidades de se tornarem conselheiro dessas empresas. Legal. Então, quando a gente fala de ecossistema, é sobre isso, de como podemos ajudar não só os empresários, mas quem está se formando com a gente a estar dentro dessas empresas sendo conselheiros remunerados. E conectar esse universo. Exatamente, porque aí sim a gente fecha, porque a Board Academy tem o nobre propósito de elevar a governança proativa para as empresas e o IBREM tem o nobre propósito de capacitar esses empresários a receber todo esse contexto. A serem receptivos a isso. Exatamente, porque hoje a gente vê que o mercado está cada vez mais disruptivo, está mais aberto. Então, eu dividindo aqui com você, hoje eu tive uma agenda muito bacana com uma empresa que está no momento, e a gente, graças a Deus, mais um momento, né, divino, a gente pode falar aqui. A gente tem que sempre agradecer, tá, gente? Eu estou falando aqui porque a gente tem que ser grato, né? Tanto pelo lado de alguns momentos, pelos dias não tão bons, né? Porque a gente leva uma vida... a gente tem uma vida de eletrocardiogramas, né? Eu gosto sempre de falar da frase do Nelson Mandela, que para mim, cara, um baita líder aí, que ele falava o seguinte, que ele nunca perde, ou ele aprende ou ele ganha. E para mim, no mundo empresarial, é exatamente isso. Ou você aprende ou você ganha, você não vai perder. E quando a gente entra numa empresa, é muito legal você ter a oportunidade de ouvir a história de empresas familiares que estão passando por um processo super delicado, complexo, e você poder trazer uma nova visão, uma nova possibilidade para que aquela empresa possa, de fato, chegar na segunda, terceira, quarta geração. A luz ao final do túnel que o empresário não consegue ver sozinho. Exato, porque imagina o seguinte, Rodrigo, se você chegar numa empresa, o cara fala assim, Rogério, eu não tenho caixa. Dia 5 está chegando, não tenho dinheiro para fazer pagamento da folha. E aí, você faz o quê? Essa é a realidade. O que eu estou trazendo aqui é economia real. Porque quando a gente vai para as empresas da B3, empresas de capital aberto, ela tem mais recursos, tem acesso ao capital financeiro. E boa parte dessas empresas aqui não tem mais. Inclusive estruturada para receber capital. Exato, é diferente. E aí você está falando de mais de 20 milhões de CNPJs no Brasil, e eu diria que mais de 70% estão endividadas. Não tem condições. E aí como que você faz? E para o microempreendedor? Como que você ajuda? A pessoa que está ali fazendo bolos, a pessoa que está ali fazendo costura, a pessoa da informalidade, que eu vejo que está tendo um grande crescimento para formalizar esses profissionais, esses microempreendedores, esses potenciais grandes empresários, é isso que eu acredito. Então, quando a gente vê todo esse movimento, a gente faz parte desse movimento. E a gente está fazendo... eu tenho certeza que a gente está levando esse conhecimento, está fazendo a diferença. E, de novo, não é questão social, é questão de objetivo, de você, como brasileiro, nós como brasileiros, elevar uma bandeira para a gente fazer com que o Brasil dê certo. E aí não tem questão política, questão de ideologia. Eu sei que a gente está vivendo um momento muito turbulento, caótico, e é difícil estar aqui falando de uma leveza, mas a gente tem um país maravilhoso, tem pessoas que dependem da gente, depende desse movimento, e outras empresas estão fazendo isso. Tem várias empresas maravilhosas, fantásticas, que eu sigo, que eu admiro. Outros empresários estão fazendo muitos movimentos positivos, que é isso que a gente tem que fazer. É esse caminho que a gente acredita que tem que trilhar. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Mas não é impossível. Né? Eu gosto muito daquela frase do Ray Kroc, que é o fundador lá, que tem a questão lá do McDonald's, que ele fala o seguinte: ninguém vence persistente. Ninguém vence o persistente. É nisso que eu acredito. Se a gente persistir, eu sei que a gente vai passar. E, de novo, da mesma forma que a gente passou por uma Covid, que foi muito triste, perdemos muitos familiares, amigos,
boa parte da população sofreu mundial com isso. E a gente está sofrendo agora um novo momento que muitas empresas, ninguém sabe para onde vai, tem muitos pontos de interrogação. A gente está num momento caótico. Mas eu diria que, assim, nesse momento a gente tem que se apegar a Deus. Aí, de novo, aqui não tem problema de falar. E começa a buscar ajuda, falar com outras pessoas, se conectar com outras pessoas. O IBREM está à disposição, mas tem várias outras escolas. Tem aí, não tenho problema de falar, tem a Aceleração Empresarial do Marcos Marx, tem o Marcelo Germano, que é um grande amigo lá do EAG, que faz isso, tem o pessoal do G4, o Thales, o Nardon, o Alfredo. Então, assim, tem uma galera fazendo isso. E a gente também está fazendo, porque a gente vê que, assim, se nós não fizermos a nossa parte, lembra que eu falei da semente? Plante semente, você vai ter uma floresta. E é isso que a gente fala, que não adianta a gente só olhar o momento atual, o presente, se a gente não está colhendo, fazendo o que tem que ser feito para esperar o futuro, né? Essa é a história do beija-flor na floresta pegando fogo, né? Exato. E ele levando a água para apagar o incêndio. É isso. Tá fazendo a parte dele. Exatamente. Muito bem feito. Fazer a parte, cara. Eu acho que fazendo o máximo daquilo que pode ser feito por ele naquele momento. Se eu pudesse falar uma coisa aqui para todo mundo, eu falaria o seguinte: gente, vamos fazer o seguinte, volta pro básico. Vamos voltar a fazer um arroz com feijão, desculpa a expressão, mas bem feito. Aquele arroz com feijão magnífico, top. Aquele que as nossas mães, nossas avós, nossos pais, né? Hoje em dia todo mundo gosta de cozinha, eu também gosto, não sei cozinhar tão bem, mas eu gosto desse mundo. E como é bom, faz o básico bem feito. Acho que agora a gente está no momento de ter mais criatividade. Até ontem eu estava numa outra agenda e eu sou um cara que gosta muito de também. Por que eu trago muito isso? Né? Porque eu gosto de conversar muito com pessoas. Eu acho que é uma forma também da gente se aprender, da gente se atualizar, se conectar com outras pessoas, viver experiências diferentes, né? Essa diversidade de conhecimento. E eu sou um cara que gosta muito de participar de confrarias. E dentro de uma confraria que eu participo toda quarta-feira, que é dentro do meu condomínio, a conversa da confraria com um grupo ali que eu estava participando foi: e agora, o que a gente faz? Tinha todos os empresários ali e eles ficam me perguntando: pô, Jair, agora, pô, são empresários de médio, grande porte até. O que eu faço? Eu tenho muita operação com os Estados Unidos. Exporta para os Estados Unidos. Eu falei: gente, posso falar? Você tem outras formas, né? Então, aqui não tem engenheiro de obra pronta, não tem pai de Deus, né, que sabe tudo. Acho que a gente tem, sabe aquele momento de inteligência de rua? O mercado dá sinais. Então, em muitos momentos, não é o certificado, não é o diploma, é a habilidade, que eu falo da sagacidade. Então, eu falei, cara, o Paraguai hoje é um mercado que está super aberto a novos empresários. Já pensou em ter um CNPJ no Paraguai e você mandar seu produto do Paraguai para os Estados Unidos? Bom. Vai encarecer um pouco, mas não 50%. Exato. De repente você tem lá, manda para uma ilha que não tem nenhuma relação. É um parceiro comercial fortíssimo nos Estados Unidos. Exato. Então, assim, gente, de novo, você vê que num papo vou chamar de papo de boteco, né? Mas o papo que é sem fronteiras, imagine você tá ali e aquele não pode ter mudado a vida daquele empresário. Mas eu ouvi isso conversando com outras pessoas, a gente ficou discutindo e a gente chegou nesse consenso. O cara falou, de repente pode levar para uma ilha. Porque eu joguei isso na mesa. Eu falei, gente, e aí, o que a gente faz? A gente está no conselho de uma empresa e tem essa bomba aqui na mão. E aí, o que a gente faz? Talvez tenha outros desdobramentos disso. Total. Mas até ter outros desdobramentos, você está operacionalizando. Não dá para esperar. E aí, a gente tem um mantra lá dentro da board que a gente fala o seguinte: antecipação. Se antecipe, cara. Isso é governança proativa. Você que está como executivo, você que está como conselheiro de empresas, cara, se antecipa. Tá vendo que está tendo fumaça? Haja. Execute, vá atrás, não deixe chegar a virar incêndio isso. Porque quando vira incêndio fica mais difícil você contornar. Não é impossível, mas fica mais difícil. Quando você está dando fumaça, se você tiver massa de manobra, que foi o caso que a gente falou ontem com aquela empresária, está com endividamento, faz isso, começa já a renegociar, faz isso, se antecipa, senta com os bancos, senta, mostra a situação. Porque se você não tiver essa agilidade, essa mentalidade, você vai derretendo. Na hora que der default, não adianta. Aí não tem mais o que fazer, vira estatística. E aí que a gente fala assim, se eu puder sempre recomendar, gente, se conecte com pessoas, troque, converse, fala. Claro, nem todo momento você vai ter ambiente para levar esse tipo de assunto. Então busque ajuda. Como eu falei, tem o IBREM, tem o pessoal da EAG, tem o pessoal da Aceleração Empresarial, tem outros grupos sendo feitos, tem grupo do network, tem o pessoal do G4. Cara, eu tô aqui, não tô fazendo propaganda para meus concorrentes, não é isso.
Eu tô preocupado muito mais com o meu país, é onde eu moro, minha família, minha filha. Até porque a consequência vai ser nossa. Exato. Então, assim, O preço vai ser nosso. Rodrigo, entendeu? Porque Coletivamente. a gente tem que ter um viés muito mais de pró-Brasil. Pró-Brasil. É um movimento que tem que ser feito agora. Cara, eu não tenho nada contra o Trump, não tenho nada contra o presidente da China, nada. A gente tem que ter assim, cara, o que é melhor para o Brasil? É isso que a gente tem que entender. Claro que a gente tem a governabilidade do nosso país, nem sempre tem esse nível de maturidade. Aí entra a maturidade, gente. Só que o que está na nossa mão? Não tem o que fazer. Não dá para a gente chegar lá agora e falar assim, vamos tirar o nosso presidente que ele não está servindo. Se fosse no mundo real, aqui no mundo do corporativo ou no mundo do conselho, né? Vamos destituir o CEO, o presidente da empresa, e a vai gente faz um resolver o novo problema. processo, já resolve e está tudo certo. Mas não é o caso. A gente vai ter que esperar uma nova eleição. Só que até esperar o que acontecer, a gente vai ter que fazer o nosso papel. E o nosso papel é, vamos fazer o básico bem feito, vamos buscar ser mais criativo, vamos buscar ajuda, vamos buscar alternativas. Não dá para baixar a cabeça agora. É um movimento pró-Brasil, de fato. Cara, isso é guerra. É botar uma blindagem e metralhadora na mão e vamos embora. Não tem tempo para ficar pensando agora. Ai, deixa eu ver o que eu vou fazer. Não, desculpa. A minha opinião é acelere, seja proativo, se antecipe. Senão vai ficar parado. Rogério, chegamos ao final do terceiro bloco. O assunto foi excepcional, a gente passou do tempo, um tempo que tenho a certeza de que vocês vão aproveitar muito. Foi brilhante a tua explanação, o teu ponto de vista, a tua experiência, essa curva de aprendizado. Você falou, eu gosto de conversar com pessoas, e aí vem uma curva de aprendizado brutal, que vai somando, né? Vai somando isso, e aí você tem amplitude, que é o nexialista, né? Isso. É ter amplitude e conseguir conectar isso, que é o mais importante. Porque não adianta só ter conhecimento e amplitude, né? Exato. Quero te agradecer novamente teu tempo, tua dedicação. Já deixo aqui o convite para você vir uma próxima data para nós falarmos de governança, né? Entrarmos um pouco mais fundo nisso, né? Eu sei que tem vários empresários que precisam de ajuda aí, levando talvez um pouco mais de clareza, eles consigam entender de que forma eles vão conseguir ser ajudados. Não, com certeza, Rodrigo. E aí as pessoas também podem me conectar, né? Podem me acessar aí nas mídias sociais. Então tá lá Rogério Rego Oficial no Instagram, também Rogério Rego no LinkedIn. Também tem a nossa página, né, que é o ibrem.org.br. Então pode acessar essas 3 plataformas, só depois aí já colocar isso à disposição de todo mundo para ter esse acesso conosco. E vai ser um baita prazer para a gente poder discutir cada vez mais que governança nada mais é, gente, do que a gente pode melhorar o caixa da empresa, a perpetuidade dessa empresa. Isso é governança. Sem muito perfumaria. Eu gosto muito que a gente vai viver uma era cada vez mais de voltar para o simples. Por mais que tenhamos a IA, e eu sempre falo que é IA mais a IH, né? É a inteligência artificial com a inteligência humana, ninguém supera, mas sempre fazendo o básico bem feito. Modelo, eu gosto muito de usar a expressão do modelo BIC, né? Cara, tá aí, ó. Mas e até hoje. Tá a mesma coisa, funciona. É isso que eu quero que todo mundo pense. Vamos ser um modelo simples, mas que funciona. Muito obrigado novamente. Eu que agradeço. Obrigado a todos vocês aí por estarem nos ouvindo, por acreditar no programa, de que realmente é um papo sem fronteiras, e hoje aí com o Rogério nós provamos novamente que é um papo literalmente sem fronteiras. É isso aí. Obrigado pela aula. Obrigado. Um abraço.